Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tempo de Deus, sonhos e o tempo de Deus. É muito importante você ouvir essa mensagem. Eu acredito que Deus fala conosco através dos sonhos sobre o tempo. Quando é tempo de mudança, quando é tempo de você sair de determinada situação, até mesmo tempo de você sair de um relacionamento, se é tempo de você aceitar uma oportunidade que apareceu no seu caminho ou não é tempo. Por isso, eu creio que essa palavra vai ajudar você, que inclusive tem tido sonhos, e esses sonhos, você pensa que são sonhos comuns, quando na verdade podem ser sonhos proféticos. Então, se você tem sonhado que está atrasado para algo, para uma reunião, se você sonha indo à escola ou à faculdade que você estudou lá, esses sonhos, eles são referentes ao tempo. E eu vou ajudar você também a entender, a discernir o que Deus pode estar querendo falar com você. É por isso que nós precisamos buscar entender o que Deus está querendo falar conosco. A Bíblia nos fala dos filhos de Isacar, que eram especialistas nos tempos. Eles entendiam das coisas de Deus, do tempo de Deus, das viradas de Deus. Existem estações proféticas. A Bíblia nos fala em Provérbios sobre a mulher que prepara o linho para o verão e prepara a lã para o inverno. Está falando de estações. Ou seja, Deus traz estações para a nossa vida. Estações onde a gente está vivendo de vitória em vitória, de resposta de oração, e outros tempos que são tempos de vale, como está escrito lá no Salmos 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, tempos de vitória, mas tempos também de vale. Então, o tempo está por toda a Bíblia. E eu quero compartilhar com você um pouco sobre isso. De repente, você está tendo alguns sonhos referente ao tempo. Eu quero também compartilhar uma experiência minha relativa a isso. E eu sei que vai te abençoar muito. Tá bom? Então, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Deixa aí o teu like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos andar juntos. Tenho certeza que você vai aprender muito aqui. Você vai ser muito abençoado caminhando junto com a gente no profético. Porque Deus é bom em todo o tempo. E às vezes a gente está enfrentando algumas coisas porque não conhecemos o caminho de Deus. Não conhecemos o propósito dele. Mas a partir do momento que você começa a andar no profético, você começa a andar na sabedoria divina, você começa a ter uma outra visão das coisas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, tá bom? E ative as notificações. Tem um sininho aí. Se você não quer perder mais essa live das 9 horas da manhã, ativa o sininho, tem um sininho aí, e clique em ativar todas as notificações. É gratuito e o YouTube vai avisar você sempre que eu entrar aqui, ok? Muito bem. Eu quero começar com um texto bíblico, que é Eclesiastes capítulo 8, verso 6, que diz assim: porquanto há uma hora certa, e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. A Bíblia diz que há uma hora certa e uma maneira certa de agir em cada situação. E às vezes a gente não sabe qual que é a maneira certa. No entanto, quando você ora a Deus, Deus pode responder isso de várias maneiras, incluindo usando um sonho para trazer essa informação que você precisa, de como agir numa determinada situação, de como lidar com determinada situação. Então, é muito importante, sabe, que você aprenda essa verdade, que você discirna essa verdade, porque vai ajudar você em toda a sua caminhada. Em toda a sua caminhada você vai ser ajudado. Amém? Então, pare para ouvir nesse momento. Tenho certeza que vai ser bênção. Há alguns anos atrás, antes de eu ir morar em São Paulo, um ano antes, na verdade, de eu ir morar em São Paulo, eu tive um sonho. E no sonho que eu tive, eu estava dirigindo como se fosse uma caminhonete. E eu olhei pelo retrovisor, sabe? Pelo retrovisor da caminhonete. Atrás de mim estava vindo um ônibus. E aquele ônibus estava naquela estrada tendo muita dificuldade para cruzar alguns caminhos.
Mas ele estava cruzando. Ele estava cruzando e eu disse para minha esposa que estava do meu lado, e um detalhe, dentro desse sonho, para você ver como a gente tem que entender o que Deus está querendo falar conosco, né? Dentro desse sonho estava eu, minha esposa e meus filhos. E eu tinha consciência, ainda que eu não tivesse visto eles, os meus filhos, no sonho, eu sabia e tinha consciência de que eu, minha esposa e meus filhos estávamos dentro dessa caminhonete. E aqui vem já um ensino de Deus para você que é muito importante você compreender. Nos sonhos que você está com toda a sua família, nos sonhos que você está com toda a sua família dentro do sonho, é uma direção para a família inteira. Tá? Então, se eu tivesse sozinho nessa caminhonete, se eu tivesse sozinho, provavelmente a direção daquele sonho iria ser referente a mim ou também a outra coisa, claro. Porque no sonho do faraó, por exemplo, ele sonhou com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e José interpretou que o sonho era referente à nação. E ele era o líder que precisava tomar a decisão, certo? Agora, quando toda a sua família estiver no sonho, significa uma mudança que irá, de alguma maneira, todos precisarão te acompanhar. Todos precisarão te acompanhar dentro daquela decisão, certo? Do que Deus está querendo falar com você. E eu estava ali, naquela caminhonete com a minha família. Quando olhei pelo retrovisor, eu vi o ônibus vindo, e o ônibus estava com dificuldade, mas mesmo assim estava vindo. Eu disse, a igreja vem logo ali, eu disse para minha esposa. Então podemos ir, eles estão vindo. Não temos que nos preocupar. Eu acredito que uma das coisas que sempre nos impediu de sair de um lugar e ir para outro lugar sempre foi a igreja. Não no sentido negativo, mas porque a gente se apega com as pessoas. A gente se apega com a igreja, se apega com as pessoas que estão lá. E a gente estava muito apegado à igreja. E quando eu disse para minha esposa, eles estão vindo, podemos ir? Então acelerei aquela caminhoneta, engatei uma marcha nela. Eu lembrei que ela era tracionada, que a caminhoneta era tracionada, e acelerei. Quando eu acelerei, então eu segui viagem. Eu segui viagem e não me preocupei mais. Eu tive aquele sonho um ano antes de eu vir morar em São Paulo. E aquele sonho eu já sabia que ele representava uma mudança. Ele representava uma mudança. Só que quando a gente está muito apegado a uma coisa, muito apegado a um lugar, a gente demora, sabe, a se movimentar em direção ao propósito de Deus. Um ano depois, estava fazendo um evento no Rio de Janeiro. Daí Deus falou comigo lá no Rio que era tempo de eu me mudar. E Deus falou para mim, para lembrar desse sonho que eu tive. Desse sonho. Então eu quero que você entenda que o tempo é muito importante. E Deus falou que eu atrasei um ano. Um ano de atraso. Hoje eu vejo que trouxe muita perda na minha vida. Um ano de atraso. Um ano de atraso. Por isso que eu quero afirmar para você que quando Deus falar com você algo, você tem que ser muito diligente em entender o que Deus está querendo falar e se mover de acordo com a direção que o Espírito Santo está lhe dando. O Espírito Santo falou comigo que eu podia ir, que a igreja estava bem. E ela está bem. Ela continua caminhando, ela continua andando até hoje. Então você tem que entender uma coisa, que nos sonhos proféticos relacionados ao tempo, quando você se atrasa em discernir o que Deus está falando com você, você pode perder muita coisa. Ou quando você desobedece uma instrução que Deus te deu e você sabe que aquilo ali testificou no seu coração, você também está tendo perdas. Quando você não caminha em obediência em direção à vontade de Deus, em direção ao que Deus está preparando para a sua vida. Então guarda muito bem essa palavra. Se você tiver alguns sonhos relacionados ao tempo, seja criterioso não só para orar, mas seja criterioso para obedecer também. Obedecer o que Deus está falando. Muitas vezes Deus está dizendo é tempo de você mudar, é tempo de você entrar numa oportunidade,
Muitas vezes Deus está dizendo para você, é tempo agora de você se conectar a pessoas novas. Quando você sonha perdendo um ônibus, ou perdendo uma carona, ou perdendo um voo, você sonha, por exemplo, em lugares como uma rodoviária, ou você sonha com lugares como um aeroporto, um metrô, certo? Não está dentro do metrô, mas está lá de fora aguardando. Tudo isso, todo sonho que faz que você está aguardando alguém chegar, ou que você está atrasado para algo. Todo sonho que você que você sonha esperando, né, chegar ali o seu voo, o seu ônibus, ou até o Uber que você pediu, toda vez que você sonhar com isso, com espera, com atraso, com perda, dentro dos sonhos de tempo, isso está relativo a algo que você tem que compreender imediatamente. São sonhos proféticos. São sonhos proféticos. E a minha oração é para que Deus abra o teu discernimento espiritual e que você não perca mais essa direção que Deus está dando para você. Então, se você tem sonhado, tá, esperando o ônibus, aguardando numa estação, aguardando no aeroporto, ou que perdeu o avião, todos esses sonhos estão relacionados ao tempo. Agora, o que Deus vai dizer para você em relação a esse tempo é algo que você vai ter que orar ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo revele para você. No meu caso, representava uma mudança de cidade, uma mudança geográfica, certo? Mudança de estado, muita mudança. Então, mas nem todos vai significar isso. Muitas vezes vai ser Deus dizendo para você encerrar um ciclo. Por exemplo, eu tenho um testemunho de um rapaz que estava trabalhando numa empresa em que ele recebeu um sonho de Deus, um sonho profético. E naquele sonho que ele teve, ele estava pedindo as contas, né? Estava pedindo as contas e que ele deveria sair daquele lugar, que ele deveria dentro do sonho ele estava como se ele estivesse perdendo tempo num lugar, como se todo mundo tivesse ido embora e só ele ficasse. Foi um sonho mais ou menos assim. Bem, e esse sonho representava tempo na vida dele. E ele estava para começar uma empresa. Mas ele tinha medo, tinha insegurança, tinha tantas outras coisas. Mas dentro do sonho dele, os outros saíam e ele ficava. Ele ia pedir demissão e os outros saíam e ele ficava. Bem, Deus deu a direção para ele começar uma empresa. Ele começou uma empresa até de móveis e hoje é muito bem sucedido. Então eu creio, sim, que Deus fala conosco sobre o tempo. No caso dele, Deus estava mostrando para ele que era o tempo, que o tempo tinha encerrado ali. E os outros estavam indo para frente e ele não. Isso significava, ainda que os outros não tivessem aberto empresa, isso representava algo para ele. Para eles, Deus queria que eles continuassem na empresa. Agora, Deus queria que ele começasse um novo trabalho. Então é muito importante você orar ao Espírito Santo para entender o que Deus está querendo falar com você, certo? E o Espírito Santo é aquele que nos dá clareza, o Espírito Santo é aquele que nos dá entendimento, o Espírito Santo nos revela todas as coisas. E a minha oração é que Deus mostre para você o tempo certo das coisas, para você compreender o que Deus está querendo falar. Amém? Eu quero fazer uma oração por você agora, se você me permite. E a minha oração vai ser para que Deus mostre para você se você está perdendo tempo em alguma coisa. Eu vou estar orando por você, quero orar também por quem está doente aí. Se tem alguém que está doente, eu quero orar por você também, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me orar agora pela tua vida, em nome de Jesus Cristo.
Senhor Deus e Pai, eu oro e peço a tua bênção em favor dessa pessoa, em favor da sua família, em favor da sua casa. E eu peço um milagre em favor dela. Oro em nome de Jesus Cristo. Oro em nome de Jesus Cristo para que a tua mão seja sobre ela. Que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame favor sobre ela. Livra ela de todo mal, Pai. Livra ela de toda maldade. Eu oro também para que o Senhor revele sobre o tempo na vida dela, para que ela não perca os tempos de mudança, os tempos que o Senhor tem colocado no caminho dela. Em nome de Jesus Cristo. Abençoe a vida dela, Pai. Derrama da tua graça sobre ela e ajude a discernir o que o Senhor está falando. No nome de Jesus. Também oro, Pai, para que toda pessoa que sente dores no corpo, que tem enfrentado uma provação na sua saúde, ou está enfrentando um problema no seu corpo físico, que essa pessoa seja curada agora. No nome de Jesus. Declaro saúde sobre a tua vida e restauração no teu corpo físico. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Espero que você tenha sido abençoado com essa oração, com essa palavra.